E agora eu quero ler o texto que eu pedi que os irmãos abrissem, Êxodo capítulo 12, versículos 1 e seguintes. O Senhor disse a Moisés e a Arão na terra do Egito: este mês será para vocês o principal dos meses. Estou lendo na Nova Almeida Atualizada, NAA. Falem a toda a congregação de Israel, dizendo: no dia 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então o chefe da família convidará o seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas, conforme o que cada um puder comer. Por aí vocês calcularão quantos serão necessários para o cordeiro. O cordeiro será como final de vida, um cordeiro defeituoso? Não, o cordeiro será. Vocês guardarão o cordeiro até o 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o matará no crepúsculo da tarde, aproximadamente o horário que Jesus morreu também, o finalzinho da tarde. Pegarão um pouco do sangue e o passarão nas duas ombreiras e na viga superior da porta, nas casas em que o comerem. Naquela noite, comerão a carne assada no fogo, com pães sem fermento e ervas amargas. Não comam do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo, a cabeça, as pernas e as vísceras. Não deixem nada do cordeiro até pela manhã. O que, porém, ficar até pela manhã, queimem. É assim que vocês devem comê-lo, já prontos para viajar, com as sandálias nos pés e o cajado na mão. Comam depressa. Comer depressa não ia ser difícil para muitos dos irmãos aqui da nossa igreja, não. É a Páscoa do Senhor, porque naquela noite passarei pela terra do Egito e matarei na terra do Egito todos os primogênitos. E executarei juízo, a palavra juízo, sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês se encontram. Quando eu vir o sangue, passarei por vocês, e não haverá entre vocês praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Este dia lhes será por memorial, e vocês o celebrarão como festa ao Senhor. De geração em geração vocês celebrarão este dia por estatuto perpétuo. Amém, queridos? Interessante, muito peculiar essa 10ª praga da morte do primogênito, mas o Senhor aqui institui uma prática, uma festa importante, algo de um significado muito ímpar, bem peculiar, onde uma morte de primogênitos acometeria toda aquela nação. E haveria apenas um antídoto, apenas uma forma para que aquela morte não alcançasse cada lar, seria um cordeiro morrer para que o primogênito pudesse viver. Esse cordeiro seria morto de uma forma específica, seu sangue aspergido nos umbrais, nos portais das casas. Depois disso, eles fariam a preparação desse cordeiro também, comeriam esse cordeiro, a família ali se reuniria, comeria. Se o cordeiro fosse muita carne para pouca gente, os vizinhos seriam convidados e seria o suficiente. Comeriam apressadamente, olha que coisa curiosa, e com roupas de viagem, já apontando para esse cenário iminente da libertação, dessa libertação. E o povo hebreu, de fato, fez como o Senhor havia lhe ordenado, enquanto o povo egípcio não, onde de fato o anjo da morte passou sobre as casas, ceifando a vida dos primogênitos. Inclusive, eu fiquei curioso sobre essa expressão da Páscoa, porque no português a gente usa a Páscoa para o Velho Testamento e para o Novo Testamento. No inglês você vai ter o Easter no Novo Testamento e o Passover no Velho Testamento, de passar sobre. E eles fazem essa distinção aí da Páscoa judaica para a Páscoa cristã. Vai que essa questão cai no Enem, né? Os nossos jovens já
já estão sabendo. Então houve essa morte, o filho do faraó faleceu, foi uma flecha no coração de Faraó, que então lhe permite ao povo partir. E ao mesmo tempo que há toda uma celebração que podemos fazer em cima da libertação, nós podemos ter pontos de vistas distintos. Nós podemos celebrar a libertação de um povo que sofreu muito, que foi muito humilhado, e a gente pode aqui se compadecer um pouco pelo cordeiro que foi morto. Agora nós já estamos conectando aí as informações, fazendo esse paralelo do cordeiro com Jesus e tudo mais. E a nossa fé, por mais que nós sempre é muito comum a ênfase nos benefícios do cordeiro, na cura do cordeiro, na libertação proporcionada pelo cordeiro. Não é esses resultados que é o principal ponto da nossa fé, senão a própria pessoa do cordeiro, a própria pessoa de Jesus Cristo. E aí eu já estabeleço esse paralelo entre a Páscoa judaica lá atrás, o cordeiro que foi morto, a instituição da Páscoa, Jesus sendo morto exatamente por ocasião da festa da Páscoa, na sexta-feira, quando em João capítulo 1, versículo 29, João fala de Jesus, apresenta Jesus, João diz assim: olha, eis, apontou para Jesus e falou: esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ali, João já aponta para quem Jesus era, quem Jesus tipificava. E aí tem uma expressão que aqui e acolá eu cito para os irmãos, eu gosto de aqui e acolá citar uma expressão teológica para os irmãos memorizarem, que é a questão da tipologia bíblica. Tipologia bíblica. E a tipologia normalmente se dedica a estudar fatos, pessoas, acontecimentos, objetos do Antigo Testamento que correspondem, que guardam uma relação, que prefiguram imagens ou pessoas ou acontecimentos do Novo Testamento. Então, quando a gente olha para o Cordeiro, é um tipo de Cristo, ele prefigura Jesus, ele espelha Jesus, ele tem uma semelhança com Jesus. O Cordeiro, o tipo, Jesus, o antítipo. E João fala: Jesus é o Cordeiro, esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ao mesmo tempo, quem ele é, a sua aptidão, a sua capacidade também é algo igualmente sério. E eu até estava refletindo hoje, o seu pecado, queridos, o seu pecado, pense em si, em algum momento o seu pecado já te incomodou? Você já se sentiu incomodado em algum momento por seu pecado ou por seus pecados? Em algum momento o cristão, nessa caminhada com Cristo, nesse caminho de conversão, ele sente o peso do pecado e ele percebe que precisa de perdão, ele percebe que precisa de um Salvador. A nossa salvação caminha por essa percepção do nosso estado pecaminoso. O pecado nos dói. O cristão não é aquele que nunca cai, mas aquele que, quando ele cai, ele se sente mal e ele quer levantar. Ou, às vezes, eu dou essa ilustração para alguns irmãos quando incorrem no pecado. Eu ilustro o porco e a ovelha. Você lança os dois na lama. O porco chafurda na lama. A ovelha, ela se incomoda. Enquanto ela não se levantar da lama, ela não está em paz. E nós, aqui eu estou olhando para pessoas, inclusive olhando para mim mesmo, pessoas suscetíveis ao pecado, suscetíveis a cair. E você que nasceu de novo não é uma pessoa que nunca mais vai cair, mas você é uma ovelha que, se cair, vai se sentir mal. E só vai ter paz quando você se levantar, sacudir essa lama e pedir perdão. Um perdão que nos está acessível. Agora é um sentimento, queridos, quanto ao pecado e quanto ao Salvador, que não apenas mudou o nosso comportamento, mas mudou a nossa natureza, mudou a nossa condição.
onde hoje nós somos perdoados, somos salvos. Jesus, esse cordeiro que foi sacrificado, por quê? Quais são as características desse sacrifício? Morreria no lugar do primogênito. Um sacrifício substitutivo, um no lugar do outro. Eu me lembro, mais ou menos em 1996. 1996, eu já contei essa história aqui, me perdoe, me permitam contar novamente. Eu, com 13 anos de idade, querendo ganhar dinheiro, distribuindo panfleto nas ruas, de casa em casa. Trabalhava, pegava aquele montão de panfleto, ia distribuir, ia para o semáforo. E eu era quem aliciava os colegas também, pegava lá os meus colegas de colégio, todo mundo ia trabalhar, eu contratava eles, pagava na diária e tudo mais. E eu estava uma vez no semáforo aqui em Ceilândia Centro, distribuindo panfleto, eu e o meu colega, Carlinho, o nome dele, um menino lindo, maravilhoso, um menino especial. Estudava comigo desde a primeira série, estamos juntos, primeira série, segunda série, terceira série, quarta série, quinta série, sexta série, meu sócio ali, chamava ele para trabalhar comigo. E aí o que aconteceu? A gente estava lá no semáforo e eu estava com muito papel, o lado dele do semáforo, parece que a grama do vizinho é sempre mais verde, né? Eu falei, ô Carlinho, o seu lado tá passando mais carro do que o meu, deixa eu ficar aí para os meus papéis diminuir logo, né? Meu pensamento sempre empreendedor, querendo diminuir o meu peso, troquei de lado com ele e na hora que a gente começou, o semáforo fechou, a gente foi distribuir o panfleto, veio uma Kombi com motorista alcoolizado e atropelou o Carlinho. E o Carlinho faleceu, queridos. Eu vi aquela bagunça, aquela batida, os carros bateram, tudo mais, e quando eu vou atrás dele, falando, caramba, Carlinho, você viu? E ele caído no chão, queridos. Colocamos ele no carro, levamos para o hospital da Ceilândia, eu chorei tanto. Aí, por volta de umas 3 da tarde, vi a notícia que ele tinha falecido. No outro dia, fomos para o sepultamento, e aí eu pensando assim, caramba, ele estava do meu lado, eu fui para o lado dele, eu teria morrido, ele teria vivido, e eu na minha mente de adolescente, o Carlinho morreu no meu lugar. Era para eu ter morrido. E passa 1000 pensamentos na mente da gente, tudo, até hoje eu me recordo. E de alguma forma, às vezes eu penso que eu estou vivendo a minha vida e a vida dele. Olha que responsabilidade. Se um dia ele vai chegar, e aí, Jair, o que você fez com a vida que eu dei para você viver? Você fez bom uso dela? Porque era para eu ter vivido. Não que essa conversa se operasse nesse nível. Por que eu trago essa história aqui? Não só para emocionar os irmãos. Mas Jesus morreu no seu lugar, queridos. E eu queria que nós, por ocasião da Páscoa, por ocasião da ceia, tivéssemos esse sentimento muito lúcido em nossas mentes. Que nós deveríamos ter morrido. Que nós não merecíamos a vida. A Páscoa envolve isso. É um sacrifício substitutivo. Alguém morrendo no seu lugar. E a partir dessa minha vivência, dessa minha experiência na adolescência, triste até, desde cedo me induziu a um cenário de responsabilidade. Você recebeu a dádiva de Deus, que é a sua vida, a sua salvação, que sim nos deve induzir à responsabilidade da forma como nós vivemos a nossa vida, exercemos os nossos dons e os nossos talentos, o sacrifício do cordeiro substitutivo, propiciatório, vicariante, de maneira que sim, você não precisa morrer mais. Não precisa morrer mais pelos seus pecados. E quanto à universalidade, quanto ao alcance, todos nós que estamos aqui, sim, somos ou podemos ou somos alcançados pelo sangue do Cordeiro, por essa tão grandiosa salvação e alcançados de forma eficaz. E não adiantaria o sangue de Jesus nos purificar só de metade dos pecados. Haveria de ser 100% dos nossos pecados. Você viu aquelas coisas que matam 99,9% dos germes? Eu confesso que esse 1% que sobra me deixa desconfiado, queridos. Se o sangue de Jesus nos purificasse só de 99,9% dos pecados,
Mas não é esse o caso. O sangue de Cristo nos purifica de 100% dos nossos pecados. E 100% é 100%, querido. 100%. E por isso que eu gosto da matemática. A matemática é certa. É 100% é 100%. Não existe isso. Não tem aquela bolinha, que tem a bolinha da matemática que ela é oca no meio e tem uma que é completamente pretinha. Eu não me lembro em qual momento que é, mas é completamente, é 100%, não é aproximadamente não, é 100%. Então, hoje, quando você chegar em casa, que você olhar no espelho, tem essa convicção que o sangue de Jesus Cristo te purifica de todos os seus pecados. E esse cordeiro, ele não poderia ter defeito. Ele não poderia ter defeitos. Deveria ser um cordeiro maduro, numa idade, não deveria ser um cordeiro velhinho, não poderia ser defeituoso, e isso remete a Cristo Jesus. Essa pessoa perfeita. Jesus não foi um homem inspirado. Ele foi 100% homem, mas Jesus também foi 100% Deus todo o tempo. Ele não deixou de ser Deus em nenhum momento, não, tá, queridos? Ele foi Deus todo o tempo, homem também, mas sem defeito. Agora, essa santidade de Cristo, essa perfeição de Cristo, nos deve inspirar, nos deve, de alguma forma, modelar. E os pães, por ocasião da Páscoa, haveriam de ser sem fermento. Em algumas ocasiões, por exemplo, Jesus alerta ao fermento dos fariseus, e não raro o fermento na Bíblia está relacionado a pecado e tudo mais. Irmãos, sentamos com uma fé confortável, com uma fé que prega os benefícios de Cristo Jesus e deixamos o discurso do pecado para um culto menos importante, ou às vezes diminuindo, sei lá, a repercussão do pecado. Eu não quero ser um pastor aqui com um chicote na mão, chicoteando os irmãos, pecado, pecado. Mas o pecado não é uma coisa que nós devemos ignorar. Não é algo de somenos importância. Não é algo que você pode trazer para o seu cotidiano e pensar que vai ficar por isso mesmo, porque não vai, não podemos aceitar. Ah, pastor, mas é só um pecadinho. Só um pecadinho, é pequenininho, é pouca coisa, pouco. A gente tem essa capacidade de minimizar os nossos erros, nossas falhas, nossos problemas, nossos pecados. E aí o Charles Spurgeon fala que você não vai encontrar um frasco de veneno, sei lá, de 50 quilos, via de regra. Os venenos, eu não sei quem já viu o frasquinho de chumbim. É um frasquinho, queridos, é coisinha pouca. E um pedacinho pequenininho ali já é terrível. A quantidade de veneno pequenininha já é o suficiente para muita destruição. Faça esse paralelo com o pecado, porque nós precisamos estar atentos ao pecado e não o permitir se instalar em nossas vidas, não o devemos aceitar. O Senhor fala para Moisés da morte ali, dos primogênitos. Era uma morte certa, uma morte iminente para todas as casas. E a pessoa mais incrédula do mundo há de convir conosco da certeza da morte, do corpo físico. Mas a gente vai além e a gente acredita na vida eterna e também na morte eterna. E nós cremos em Cristo, esse que nos dá a vida. Nos deu quando nós estávamos mortos, como diz Efésios 2:1, e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, nas nossas ofensas, nos nossos delitos. Nós estávamos mortos, nós estávamos perdidos. E o Senhor nos deu vida, nos colocou dentro de nós o seu Espírito Santo, e depois disso as coisas começam a fazer sentido. O cordeiro seria morto, sua carne seria comida, seu sangue aspergido nos portais da casa, e a carne seria comida em família. E esse é um ponto importante também, e compartilho da nossa responsabilidade de pais,
de levarmos o cordeiro para a nossa casa e servir o cordeiro à nossa esposa e aos nossos filhos. Todo dia, de segunda a sexta, o Christian e o Edward vão para o colégio. Todo dia, de segunda a domingo, a gente lê a Bíblia antes de dormir. Se um dia o Edward diz, papai, a partir de hoje eu não vou mais para o colégio, ele não tem essa opção. E se ele diz, papai, a partir de hoje não leio mais a Bíblia, ele também não tem essa opção. E a minha responsabilidade é ensiná-lo os caminhos da fé. Agora, é natural que à medida que a autonomia dele vai avançando, que ele vai crescendo, atingindo a idade mais adulta, eu não vou poder guiá-lo da mesma forma. Não raro, há pais que não se importam com a fé do filho, mesmo o filho tendo 5, 6, 7 anos, não liga se deixa em casa, se não ler a Bíblia, se não transmite a fé para ele. E talvez se você não faz isso nessa idade, quando ele estiver numa idade mais avançada, você não consiga fazê-lo, ou talvez seja mais desafiador. Então, aproveito esse texto para destacar essa responsabilidade nossa. Irmãos, é muito importante que você trabalhe, você tenha o seu trabalho, que você tire o seu momento de lazer, viaje para Caldas Novas, para Porto Seguro, para onde for, vai pescar. Mas é importante que os nossos hábitos, que remetem à nossa fé, da oração, do congregar, do estar participante em uma igreja, de assumir um compromisso na igreja, é muito importante que você também seja comprometido com isso. Há pessoas que são comprometidas em muitas coisas. É comprometido com o cachorro, leva ele para fazer xixi na rua, cocô 2 vezes por dia, mas não tem semelhante compromisso com as coisas do Senhor. Nós, como pais, somos esses que levamos o cordeiro para a nossa casa, serviremos os nossos filhos verão como tratamos o mas também para algumas casas o cordeiro seria mais do que o suficiente, e então os vizinhos seriam convidados para partilhar do cordeiro. Onde amplio também a nossa responsabilidade de compartilhar o pão com o nosso vizinho. Seja esse pão físico, real ou material, seja o pão ou esse cordeiro, sim, o Jesus, o pão vivo, e seja também a palavra de Deus. E uma das orações que nós devemos ter, sim, é: Senhor, me ensina a compartilhar o evangelho com aqueles que não conhecem. Você, quando pega um Uber, você não sente lá no teu coração, não, desejo, poxa, eu podia falar de Jesus para esse cara? Você nunca sentiu isso, não? Ou de você lidar com alguém, estar com alguém e que não conhece Jesus e você fala, poxa, será que o que eu posso fazer para falar de Jesus para essa pessoa? Senhor Jesus, vai sair de casa, Senhor Jesus, me dá palavras, me dá... Porque tem gente que parece que aborda com tanta facilidade, outros não. Senhor, me ensina a transbordar e a comunicar do teu amor com as pessoas ao meu redor. E avanço dizendo ainda, já uns minutinhos finais aqui da palavra, mais uns 5 minutos, que as pessoas haveriam de comer o cordeiro apressadamente. E, via de regra, os nutricionistas vão recomendar que você coma lentamente, que você mastigue bem, para abstrair o máximo de vitaminas ali do seu alimento. Mas nessa ocasião aqui há uma ilustração quanto a algo que aconteceria brevemente. Eles precisavam estar com roupas de viagem. Eu até pensei em vir aqui com roupa de viagem, sabe? E eu ainda pensei em trazer minha mala de viagem. Eu ia chegar ilustrando aqui com a minha mala e deixar, estou de viagem, roupa de viagem. Mas a minha roupa de viagem é mais bagunçada, não combinaria com o momento aqui, não. Mas para transmitir de uma certa forma, queridos, que todos nós aqui, à semelhança daquele povo, nós estamos com passagens compradas. Talvez você não saiba o dia, mas as suas passagens já estão compradas. E, de uma certa forma, há um chamado aqui para percebermos a brevidade dessa vida.
tempo de nós estarmos com Cristo, do Senhor nos levar para estar com Ele mais rápido do que você pensa. Essa semana, eu vi uma pessoa fazendo referência a mim e falou, não, o senhor é uma pessoa de meia idade. E normalmente, o pessoal se referia muito de mim, você é muito jovem, pastor jovem. Esse adjetivo ocupou muito tempo a minha galeria de referências. Agora, e pior foi um dia que eu fui no ortopedista ainda e ele falou, não, isso aqui é um desgaste decorrente do tempo. Alguém já passou por isso, queridos? Ou será que é só eu que às vezes... Vamos falar de... Quando eu vejo os meninos que nasceram em 2013, 2007, eu falei, caramba, eu sou de 83. Se eu de 83 estou com esse sentimento, imagina o de 75, o de 69, o de 38. Meu pai é de 1938, 13/12 de 38. Mas para dizer, seja o que para o que nasceu em 2005, 2010, para o de 75, a nossa vida é um sopro, queridos. Ela é muito breve. E não a reflexão para provocar melancolia, mas para nos despertar a fé, para nos despertar para estarmos na presença do Senhor. E hoje comemos apressadamente porque esse dia chega mais rápido do que a gente imagina. Perguntei para minha mãe com 80 anos, mãe, vem cá, quais foram os anos que passaram mais rápido? Ela falou, olha, os primeiros até que não passaram não, mas os últimos 10, dos 70, 80, passou muito rápido. E a gente sempre tem a impressão de que os últimos foram os anos mais rápidos. Oh, meu Senhor, se de alguma forma Deus nos faz nos conectar. A nossa fé, queridos, envolve um olhar para o presente, sim, mas a nossa fé envolve um olhar para o futuro. Em Êxodo 12, 14, fala desse memorial de nós de comer, do comer do cordeiro, dessa celebração como um memorial, será por memória, e em 1 Coríntios 11, 24, também fala, fazer isso em memória de mim. Então esse é um fato, é um acontecimento que não deve ser esquecido. Comemoramos a Páscoa todos os anos, sim, mas nós também o fazemos por ocasião da ceia, todos os meses quando celebramos a ceia. De uma certa forma, comemoramos a Páscoa uma vez por mês, mas é uma coisa que você tem que trazer à memória. Existem coisas que você não deve trazer à memória, às vezes algo que só te traz algo ruim. Eu não sei se ajuda você, eu não sei se você se lembra de quando você era pobre de marré, que você tinha que andar de pé 10 quilômetros porque não tinha dinheiro para pagar ônibus. Tinha um irmão que eu conheci que saía das 6 da Ceilândia Norte, o irmão Guaraci, ia de pé para o CTN, em Taguatinga Norte, porque não tinha o dinheiro da passagem. Eu ainda peguei um momento melhor ainda na minha casa. Meus irmãos eram aqueles que... Guaraci foi para a Ceasa pegar fruta lá, que não tinha sido consumida, foram. E levava, não sei se ele vendia para os vizinhos ou se consumia, mas essa memória, talvez de alguma forma isso possa ser bom a fim de valorizarmos o dia de hoje, as dádivas que nós temos hoje, que não raro nos incomodamos pelo que nós não temos e esquecemos do que temos, mas é que nós devemos trazer à memória esse sacrifício de Cristo, com um propósito, para nos lembrarmos do perdão, dessa cruz dolorosa, de tão importantes e necessários benefícios. Não, vocês vão se lembrar sim, fazer isso em memória de mim, pelo que aconteceu, pela morte, pela ressurreição, mas também porque um dia eu vou voltar. Memória de quem éramos, de onde estávamos, daquele que morreu no nosso lugar, da nossa nova vida, desse perdão e dessa salvação. Ainda, já convido a equipe de louvor a vir aqui à frente. Convido também os nossos diáconos destacados para o serviço hoje a virem aqui. Já convido a igreja a se colocar em pé, então. Ainda vou pregar um pouquinho. Enquanto todo mundo se ajeita, eu ainda continuo na minha pregação. Mas eu queria a atenção dos irmãos nessa hora. Eu sempre acho um pouco paradoxal
nós celebrarmos a ceia, uma celebração de muita alegria, e eu vendo Jesus crucificado, sangrando e sofrendo. Eu confesso, não vou dizer que minha mente buga um pouco, mas tem hora que a vontade maior é de chorar do que propriamente de sorrir. Mas, por outro lado, a gente tem que ver as cenas dos próximos capítulos, porque Jesus ressuscitou. Jesus não apenas morreu, mas ele ressuscitou, ele venceu a morte. Ele não tinha pecado. Ele morreu pelos nossos pecados, pelos pecados de todos nós. Foram pecados terríveis. Nossos pecados não foram pecados quaisquer, pecadinhos, foram pecados terríveis de todos nós. Talvez se você olhar a pessoa mais pura que está aqui hoje, se nós tivéssemos uma máquina de sondar corações e projetar no data show, nenhum de nós passaria ileso de uma situação de extrema vergonha e vexame se nossos pensamentos e sentimentos íntimos fossem expostos. Nossos pecados terríveis exigiram de Cristo. Pode vir, os diáconos podem vir, podem se preparar aqui. Exigiram de Cristo um sacrifício terrível. Cuspiram no rosto de Cristo. Machucaram Jesus. Foram 39 açoites em suas costas. Foram 39 açoites, machucaram ele. E eu estava até pensando, se Jesus não tivesse a compleição física de um carpinteiro, que aprendeu a desenvolver um porte atlético ali da carpintaria, não teria conseguido suportar o que suportou ali na cruz. Era necessário uma pessoa com um porte minimamente atlético para se sujeitar para superar todo aquele sofrimento até alcançar a cruz. E mesmo ele teve um momento que que a cruz caiu e tudo mais, e pegaram uma pessoa para que lhe ajudasse também por um período ainda. E até que ele chegou na cruz, e a cruz não tinha posição confortável para ele. Não havia um momento que ele pudesse descansar, apoiar a perna. Não, era desconforto, era doloroso todo o tempo. Algo horrível, algo que lhe machucou, algo que lhe humilhou, despido das suas vestes. As pessoas ao redor fazendo chacota. E para alguns, a humilhação chega a ser pior do que o castigo físico, propriamente. Para alguém que não merecia. Feche os olhos um pouquinho, eu queria que você orasse comigo. Feche os olhos um pouquinho. Nós vamos tomar a ceia, vamos participar da ceia agora. Mas eu queria que você orasse comigo ainda nessa hora. Talvez você se lembre do cuscuz do pastor Joel Braga, servido pela pastora Danari. De uma morte, de uma pessoa querida, de uma pessoa amada, de uma pessoa importante. Você pode tomar a ceia essa noite, ao considerar a pessoa importante que envolve isso tudo, a pessoa de Jesus. Meus pecados foram terríveis, os seus também. Por mais que nós, maquiados como estamos, transparecemos tanta bondade em nosso rosto, nossos pecados por si só já eram mais do que suficientes para a condenação à morte. Mas Jesus, ele se importa, e a iniciativa de salvação estava nele. A iniciativa desse amor não partiu de você, apesar da sua condição terrível. Ele te trouxe, ele nos trouxe vida. E gratidão é algo que nos deve envolver. Senhor, muito obrigado. Muito obrigado, porque um dia estávamos perdidos, estávamos mortos. Um dia, Senhor, minha boca estava suja. Um dia, Senhor, meu coração era nebuloso. Um dia, minhas mãos, minha mente maquinava um mal, Senhor. Havia tanto ódio em mim, tanta inveja. Eu caminhava por vias tortuosas, Jesus, mas tu foi lá onde eu estava, naquela esquina, naquele beco, me tirou de lá e firmou meus pés sobre uma rocha. Tu me deu esperança, tu trouxe vida para mim, tu amou os meus filhos,
Tu salvou meus filhos, as minhas crianças lá de casa. Oh, Jesus, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pelo teu amor que nos alcançou. E nesse sábado, Senhor, de Páscoa, não é só feriado, não é feriado, o significado maior não é esse, não é dia de descanso ou dia de assistir séries, é dia, Senhor, de nós rememorarmos teu amor, teu sacrifício, e dizer que tu és importante para nós. Estamos aqui, Senhor, isso é algo sério para nós e para a nossa casa, é sério para nossos filhos. Estamos aqui, Senhor, vestimos roupas bonitas, viemos, Senhor, a fim de nos reunir, Senhor, porque Tu és importante, para declarar com todas as letras que Tu és o nosso Salvador, que Tu és a nossa esperança, Tu és aquele, Senhor, que nos tirou da morte, nos trouxe para a vida. Tu és aquele a quem nós amamos mais, Tu és o mais precioso. E se por outro lado olhamos para nós, e examinamos a nós mesmos, Senhor. Há tanta vergonha, Senhor, porque não somos aqueles que nós gostaríamos de ser, porque não alcançamos ainda aquele estágio que queríamos chegar, ó Deus. E se participamos da ceia, é unicamente pela tua bondade e pela tua misericórdia, e tu não queria que alguém examinasse e não comesse, tu queria que nós nos examinássemos e comêssemos do pão e bebêssemos do cálice, tu não nos queria excluir da tua mesa. E nós, Senhor, apenas receber, Senhor, que de graça tu nos oferece, a partir de um coração generoso e cheio de amor, nós aceitarmos, Senhor, com humildade e com reverência, Senhor. Que cada um aqui essa noite seja, ó Deus, sim, abençoado por Ti e por Tua palavra. Nessa ocasião tão especial de Páscoa, de morte, de silêncio, de ressurreição, Senhor. Abençoa nossos diáconos, Senhor, de nossas igrejas. Enquanto nós participarmos do pão e do cálice, Senhor, abençoa a Tua igreja, em nome de Jesus.